Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem, tá? Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos continuar a conversar, sobre o tema salário e remuneração. Nesta aula eu vou conversar com vocês um pouco sobre o adicional de transferência, então fique aí e me acompanhe nessa aula de hoje, beleza? Vamos lá, vamos iniciar aqui, segure a minha mão e vamos iniciar aqui bater um papo sobre o adicional de transferência, sobre o direito de trabalho especificamente. Professor, que matéria é essa? Direito de trabalho, meu caro. Se você não sabe ainda, está perdido aqui, precisa se situar, tá? Então vamos conversar aqui sobre esse adicional. Vamos por parte, né? Então, estamos conversando aqui sobre o tema salário e remuneração. E entramos aqui no tópico agora dos adicionais, beleza? Então, esse adicional aqui é o adicional de transferência. Professor, então se eu sou transferido de uma região para outra, eu vou receber esse adicional? Igual toda pergunta de direito depende. Depende de alguns requisitos. Mas como regra geral, sim, tá? Então se eu sou aqui professor, por exemplo, aqui em Cascavel, Paraná, né? E eu vou lá para Rondônia, de Paraná, Rondônia, e o meu empregador me manda para lá, eu vou ter direito a um adicional de transferência como regra geral, que já vou explicar por que eu vou receber ou não vou receber este adicional aqui. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então, ó. Adicional de transferência, nosso tópico na sala de hoje. Mas antes de começar a aula, eu vou começar a falar com vocês sobre um tema, o jus variandi. Tá? Antes de conversar sobre o adicional de transferência, eu vou fazer como se fosse um paralelo aqui antes de entrar nesse tema, beleza? Jus variandi, repito, não vai se perder, tá? Vou fazer um paralelo aqui, vou iniciar o jus variandi e depois eu vou entrar no direito do adicional de transferência, ok? Ó, acompanhe comigo aqui então, por favor, dê um close back aqui, por favor, ó, artigo 468 da CLT, diz assim, ó, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resulte diretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia de emprego. Vamos lá, vamos por parte. Então, o que é inicialmente esse jus variandi? A grosso modo, tá? Jus variandi são pequenas alterações que o empregador possui. Então, o empregador possui algum poder em sua mão. Ele pode fazer pequenas alterações em seu contrato de trabalho, né, com a vontade dele mesmo, a vontade unilateral do empregador fazer isso, sem o consentimento do empregado. Então, ou seja, pequenas alterações no contrato, o empregador pode realizar essas pequenas alterações. Professor, dá um exemplo para ficar mais fácil. Um exemplo, por exemplo, utilizar uniforme. A partir de amanhã, todo mundo vai utilizar uniforme aqui na empresa. É o jus variandi que ele possui. Como o empregador tem um poder de alteridade, o empregador tem um poder de direção da empresa, neste caso, o poder potestativo do empregador, ele pode, então, fazer essa alteração. Pode o empregado se negar e falar assim, eu não vou usar uniforme não quero usar. Tem que usar, tá? Porque é um poder que ele possui. Outro exemplo que é muito comum também na própria doutrina é quando o empregado, por exemplo, ele tem um cargo de confiança. Pense que um sujeito lá tem um cargo de confiança na empresa. Beleza, vai receber um adicional a mais em decorrência disso. E um dia o empregador pode mudar esse cargo de confiança e voltar para o cargo anterior? Pode, unilateralmente. Professor, mas o empregado não quer, né? Porque o cargo de confiança recebe um valor a mais de bonificação. O empregado não quer, ele vai querer sim, porque é o jus variandi do empregador. Então são pequenas variações no contrato que o empregador pode fazer. Beleza? Mas ó, deixo bem claro esse ponto aqui inicial, que são pequenas alterações. Repito, anote no caderno isso, por favor. São pequenas alterações no contrato. Tá? Os uniformes, às vezes até um horário do almoço, são pequenas alterações. Não tem um artigo sobre o jus variandi. Isso é jus variandi, pequenas alterações. Agora, como regra geral, não existe o jus variandi. Como regra geral, qualquer alteração no contrato de trabalho, conforme o artigo 468 fala, né, tem que ter a autorização do empregado. E além disso, não pode resultar o prejuízo. Então, por exemplo, vou mudar meu empregado para o turno noturno, passando do matutino para o noturno. Posso fazer isso?
Até pode, se o empregado consentir, se ele aceitar. E, além disso, não pode resultar um prejuízo para o trabalhador. Tá? Então, como regra geral, não existe esse jusvariante. O jusvariante é pequenas alterações, beleza? Mas grandes alterações têm que ser feitas aqui por força da própria concordância, que é o certo, né, pessoal? Pense comigo assim, ó. Quando eu entrei na empresa, vamos supor, aqui na faculdade, dou aula aqui na faculdade, na FAG. Aqui na faculdade dou aula. E quando eu fiz meu contrato, eu coloquei lá quais são os meus requisitos. Ó, vou trabalhar aqui, tal horário, vou chegar no horário, tá lá as cláusulas do contrato. Foi firmado um acordo, um compromisso. Beleza. E agora o empregado quer mudar o jogo? Não pode. Ele só pode mudar as regras do jogo se eu autorizar. Perfeito? Então, conforme o artigo 468 fala sobre isso, sobre essa alteração no contrato, tem que existir a concordância do empregador, do empregado. Beleza? Então, só fazer um resumo aqui, um portanto desta forma, que bem gigantesco jusvariante, são pequenas alterações no contrato de trabalho. Ponto. Alterações maiores, mais robustas, necessitam da autorização do empregado para que realize esta alteração, né? Além disso, mesmo que ele autorize, não pode causar um prejuízo para o sujeito. Beleza? Então, tudo bem, professor. Isso aqui é fácil, estou sacando, artigo 468, estou 10, ok. Vamos entrar agora sim no adicional transferência. Comigo aqui então, por favor, ó. Adicional transferência. Agora sim vamos entrar no tópico. Diz assim, ó. Lá no artigo fundamento legal, no artigo 469, tá aqui, ó, novamente, ó. O artigo que eu falei com vocês agora. O empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a qualidade diversa do que resulta do contrato de trabalho. Não se considera transferência que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Parágrafo 3º. E aqui sim que entra a adicional transferência, ó. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para uma localidade diversa da que resulte seu contrato, não obstante as restrições do artigo anterior. Mas, neste caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% do salário que o empregado perceba naquela localidade enquanto durar esta situação. Então, o parágrafo 3º do artigo 469, pessoal, ele apresenta para nós, nos brinda aqui com o adicional de transferência. Então, o próprio artigo colocou, existindo necessidade de serviço, uma transferência para uma outra localidade, provisoriamente, né, por tempo que pendurar lá, o empregado vai receber 25% a mais. Professor, então é assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor, ó, estou aqui em Cascavel, a minha faculdade aqui, a FAG, fala, professor Pedro, agora eu comprei uma faculdade lá em Rondônia. Vamos pegar Rondônia como exemplo, lá em Ji-Paraná. Beleza. E eu preciso que você vá para lá por um semestre, provisoriamente. Fique lá por 6 meses, porque a sua mão de obra é uma mão de obra qualificada, você tem experiência, então você precisa ir para lá. Você quer, professor Pedro? Eu falo, quero, eu aceito. Aí eu vou para lá, neste caso, e eu fico lá e coordeno o curso. Lá, esses 6 meses que eu ficar, eu vou receber 25% a mais, é como se fosse uma premiação, ou seja, é um adicional de transferência. Fico lá 6 meses, durante 6 meses, recebo meu salário, mais 25%, tá? E aí, quando eu voltar, depois de 6 meses eu voltei, já deixei tudo afiadinho lá no Ji-Paraná, né, na cidade, tá tudo certinho lá, voltei. Quando eu voltar, deixo de receber esse adicional. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o adicional. Existindo necessidade de serviço, eu sou transferido para uma outra cidade, com a minha concordância, repito, tá? Não tem jusvariante aqui não. Com a minha, ó, artigo 469, concordância nesse caso, concordância do empregado. Eu vou concordar, eu vou ficar por lá por um tempo e vou seguir realizando o ato lá naquela cidade. Outro exemplo, né, antes de entrar aqui na matéria, um exemplo muito bom nesse caso, é o caso do, vamos supor assim, ó, sou um engenheiro famoso aqui na cidade, né? E aí, trabalho aqui para uma consultora, e a consultora fala assim, professor Pedro, né, quero que você vá lá para Minas Gerais, né, Belo Horizonte, quero que você vá para aquela cidade e você realize uma ponte naquela cidade. Perfeito? Quero que tenha uma ponte, lá não tem mão de obra qualificada, você já sabe a ponte que eu quero, você vai para lá provisoriamente, tá? Você vai ficar por um tempo, né, até a ponte ficar construída, depois você volta nesse caso. Então, esse tempo que eu ficar lá, vou receber 25% a mais. Lógico, vou receber meu salário e mais 20, no mínimo, né, mais 25% neste caso. E quando eu retornar, eu retorno e deixo receber esse adicional.
beleza? Então, a grosso modo, este é o adicional de transferência. Vamos analisar então quais são os requisitos de validade, ou seja, quando que existe esse adicional. Porque eu já falei aqui, ó, tem que ser provisório, tem que ter necessidade de serviço, então não é simplesmente transferido e recebe. Só alguns trabalhadores recebem que cumpre esses requisitos aqui, beleza? Primeiro requisito aqui, ó, a transferência tem que ser provisória. Tá aqui nosso tema ali, ó, nosso quadro, ó. Embora possa surgir algumas dúvidas a respeito do cabimento adicional de transferência, nas hipóteses para o primeiro artigo 469, é pacífico que cabe tal adicional também nesses casos, desde que a transferência seja provisória. OJ 103, diz assim, ó, OJ é orientação jurisprudencial, tá? Ação de transferência, cargo de confiança, previsão contratual, transferência devida desde que a transferência seja provisória, tá? O fato do empregado exercer cargo de confiança ou existente de previsão de transferência do contrato de trabalho não exclui direito adicional. Pressuposto, né, legal apto a legitimar a prescrição mencionada do adicional e a transferência provisória. Então, o primeiro requisito aqui, pessoal, é que a transferência tem que ser provisória. Também, ó, o próprio artigo aqui, ó, cadê aqui, ó, o artigo, o finalzinho do próprio parágrafo terceiro, ó, o finalzinho dele aqui, ó, naquela localidade enquanto durar esta situação. Então, como primeiro requisito, pessoal, a transferência tem que ser provisória. A transferência definitiva não recebe o adicional de transferência. Repito, e anote aí no seu caderno, cai em prova do OAB, cai em concurso, cai na sua vida pessoal quando você estiver advogando ou trabalhando, ou você que está vendo o vídeo aí, no caso, tá? Então, só recebe o adicional de transferência, quem for transferido, provisoriamente. Ponto. Só. Professor, então quem é transferido definitivamente recebe? Não, não recebe. E é até meio estranho, né? Então, se eu sou definitivamente, eu recebo? Não. Provisoriamente eu recebo? Recebe, neste caso, tá? Professor, mas que sacanagem isso, hein, professor? Que difícil, né? É meio estranho, mas acho que é o correto a ser feito. Pense comigo assim, ó, tô aqui hoje dando aula, a faculdade fala, professor Pedro, você vai se transferir, vamos ser o bancário, melhor, um exemplo melhor. Bancos. Os bancos, por exemplo, é muito comum transferir de uma região para outra. Então, ele está em Cascavel, fecha a filial de Cascavel, ou às vezes naquela região ele fechou, enfim, fechou o banco ali naquela região, diminuiu os clientes ou algo assim. Ok. E aí, professor? E aí o cara fala, ó, então você está em Cascavel, você vai lá para Maringá, ok? Maringá, aqui perto de Cascavel, você vai para Maringá, no caso. Mas você vai definitivamente? Sim, definitivamente. Professor, se eu for definitivamente, eu vou receber? Não recebe. Professor, então eu não vou, porque eu vou para lá. Então, ok. Então você vai ser dispensado neste caso. Tá? Então, essa é a regra. Se você não pode ir, você não quer ir, ok, meu caro. Mas então eu vou dispensar você, lógico. Vou pagar FGTS, as verbas rescisórias, tudo certinho, tá bom? Mas, nesse caso especificamente, eu sou transferido e eu deixo de receber os adicionais devidos. Melhor, eu não recebo adicional, tá? Porque a transferência definitiva não recebe o adicional, só se for a provisória. Beleza? Fique atento a isso, caindo em prova do OAB, concurso, e normalmente o acadêmico, né, quem está fazendo a prova, erra essa questão, porque ele pensa, a provisória recebe, a definitiva também recebe. Não, a definitiva não recebe o adicional de transferência. Então, se o pegador chegar e falar, Pedro, você vai para lá. Eu falo, para sempre? É para sempre, porque aqui, infelizmente, a sua vaga vai fechar. Né? A vaga de professor que temos aqui não temos mais agora. Você quer ir lá para Maringá? Eu falo, mesma coisa? Aí eu vou, né? Melhor que ficar desempregado. E aí eu vou, tá? Agora, se eu falar assim, ó, Fag, não quero ir, tá? Infelizmente estou bem em Cascavel. Então, tudo bem, então vou demitir você neste caso. Nos bancos acontecem sempre esse formato, beleza? Repito, se for provisoriamente, eu vou receber. Talvez fique uma dúvida agora inicial, é muito comum essa dúvida, professor, essa transferência, ela tem que ser provisória? Ok, entendi isso, né? Mas qual que é o tempo? 1 ano, 2 anos, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Bom,
Inicialmente aqui não temos um prazo, tá? Aqui o prazo pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos. A doutrina e algumas decisões colocam prazo máximo de 2 anos, tá? Mas não é um prazo fixo, tá? Esse prazo tem casos, por exemplo, o cara ficou 3 anos. E é comum acontecer isso. Por exemplo, no exemplo anterior que eu dei para vocês, um engenheiro, né? Sou um engenheiro famoso e vou lá a minha empresa fala, ó, Pedro, você vai lá para Ji-Paraná, Rondônia, né? Fazer uma ponte. Eu falo, beleza, vou para lá. Você só volta quando a ponte ficar pronta. Beleza, eu penso, uma ponte demora 6 meses, vou para lá. Pego lá minhas coisinhas, vou lá para Ji-Paraná. Chego lá no Ji-Paraná, fico 6, aí chove, demora, enfim, a infraestrutura, fico 7, fico 8, fico 9, fico 10, fico 1 ano, 2 anos, 3 anos neste caso. Tá certo isso, professor? Ainda é provisório? Ainda é provisório neste caso. Por quê? Porque no momento que o empregador te comunicou, ele comunicou que seria provisoriamente neste caso. E aí, logicamente, não é de 6 meses, 2 meses, 3 meses. Pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos neste caso. A legislação não colocou um prazo máximo nem um prazo mínimo da transferência neste caso. Ok? Então, por favor, tá? Não vai me errar isso na prova. A transferência é o primeiro requisito. Para que seja devido a sua transferência, tem que ser uma transferência provisória, tá bom? A transferência definitiva não recebe o adicional neste caso, beleza? Pode receber até outra verba, mas a sua transferência, esse adicional não recebe, ok? Adiante aqui, pessoal, ó, outro ponto importante, outro requisito, sim, ó, a transferência é só transferência quando ocorrer a modificação de domicílio do empregado. Então, para que tenha transferência, tem que ter a mudança de domicílio. Então, o primeiro requisito é provisório. Segundo requisito, tem que ter a alteração de domicílio. Um exemplo aqui, por exemplo, ó, por exemplo, aqui a minha faculdade que eu dou aula, aqui na FAG. Tem a FAG Toledo, que é uma cidade perto aqui, e a FAG Cascavel. E aí eu vou e volto todo dia de ônibus. De carro, por exemplo, vou dar aula lá e volto para cá, no caso. É transferência, nesse caso, é uma transferência? Não, porque não mudou o meu domicílio. Então, como segundo requisito, a transferência tem que ser transferência de forma... tem que mudar o domicílio, ou seja, tem que ter a mudança do trabalhador. Ah, professor, por exemplo, fui lá vamos pensar assim, sou bancário, fui lá fazer um congresso. Né? Fiquei uma semana lá no congresso, lá em São Paulo. Eu vou receber esse adicional? Não, né, cara? Porque você mudou o domicílio? Não mudei, só fui lá, fiquei no hotel, fiquei uma semana no hotel, fiz o curso e voltei. Tá? Então, como segundo requisito, a transferência tem que ter a modificação, ou seja, a alteração no domicílio. Mudar o seu domicílio, você se mudar, pegar sua esposa, seu cachorro, suas coisas aí, se mudar naquele caso. Tá? Tem que ter a mudança de domicílio para que eu possa receber essa transferência. Beleza? Então são 2 requisitos até agora. A transferência tem que ser provisória, além disso, a transferência tem que ter a mudança de domicílio. Tudo bem? Fácil por enquanto, né? Adiante, meus nobres, ó. Outro requisito, anuência do empregado, tá? Salvo nos casos do artigo 69, parágrafo 1º da CLT. Então, como terceiro requisito, tá? Então, vamos novamente, tá? Primeiro requisito, transferência provisória. Segundo requisito, transferência provisória, fugiu. Segundo requisito, a transferência tem que ter a mudança de domicílio. Tá? E terceiro requisito, tem que ter a concordância do trabalhador. O trabalhador tem que concordar, igual o próprio artigo que já falou aqui, o artigo 469, né? O empregador tem que concordar em se mudar, tá? Não vai que chega aqui hoje e fala, professor Pedro, você vai lá igual eu falei lá, você vai dar aula lá em Ji-Paraná, Rondônia. Tudo bem, vou para lá. Né? É provisório, você vai ter que se mudar para lá. Eu falo, não quero, então não vou. Tá? Não é uma transferência, não é que eu vou ter que ir. Eu só vou se for de forma em que eu concorde na transferência. Beleza? Então não sou obrigado a nada, né, professor? Não sou obrigado, não quero ir, não vou. Tá? Se eu quiser ir, eu vou e vou receber 5% a mais. Caso contrário, eu não recebo neste caso. Beleza? Então a regra tem que ter a concordância do empregado. Beleza. Sabemos que o direito é cheio de exceções. E a exceção aqui é diferente, que é a exceção do artigo 469, parágrafo 1º. Temos 3 sujeitos aqui que não necessitam da sua concordância. Eles vão ter que ir independentemente de concordar ou não. Eles vão ter que ir para lá.
Beleza? Então, professor, então se eu sou presente nas hipóteses do artigo 469, parágrafo 1º, eu vou ter que ir? Sim. Não precisa da sua anuência, você vai ter que ir. Quais são esses casos? Esses daqui, ó, 469, ó, não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exercem o cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando essa decorre de real necessidade. Está até negrito aqui, ó. Então são esses três casos aqui, ó. Cargo de confiança, condição implícita ou condição explícita, tá? Então esses três sujeitos ali, cargo de confiança, condição implícita ou explícita, esses três sujeitos vão ter que ir, não necessitam de concordância do empregado para que seja transferido, beleza? Anote aí assim, pessoal, ó, o cargo de confiança, vírgula, o cargo de confiança que tenha condição cargo de confiança, vírgula, condição implícita ou explícita, não necessitam de sua concordância para que seja transferido. Ele vai ter que ser transferido obrigatoriamente neste caso. Beleza? Professor, mas e se ele não quer? Não pode, ele vai ter que ir. Se ele não quiser, vai ser dispensado por justa causa, até uma justa causa é cabível para ele. Tá? Vamos explicar um por um aqui. Primeiramente, cargo de confiança. Então, cargo de confiança é um sujeito que pertence à empresa, né? Ele pertence à empresa, ele tem um cargo superior nesse caso. Ele tem algumas regalias, por exemplo. Ele não tem controle de jornada, né? Nesse caso, ele pode trabalhar a hora que ele quer, como ele quer, fazer a hora de almoço ou não fazer, neste caso. Né? Então, ele tem várias regalias na empresa, é um cargo de confiança. Esse sujeito, ele vai ter que ir. Lógico, lembrando sempre, tem que ser provisória, tem que ter mudança de domicílio e não precisa da sua concordância, ele vai ter que ir, lógico, porque provisoriamente. Professor, se for para sempre, ele precisa concordar? Sim, para sempre. Se ele for transferido para sempre, ele vai ter que concordar, logicamente, tá? Cargo de confiança. Condição implícita ou condição explícita neste caso, tá? Implícita, que está implícito no próprio contrato de trabalho. O que é isso, professor? Está implícito, tá previsto no próprio contrato de trabalho. Um exemplo aqui, ó. Um exemplo, né? Por exemplo, um exemplo nesse caso aqui. Quando eu te contratei, eu coloquei uma cláusula contratual. E é comum, olha o seu contrato de trabalho. Então, assim, ó, existe necessidade, o empregado será transferido unilateralmente para outra região, provisoriamente, para aquela região. Ponto. Ele vai ter que ir? Vai ter que ir. Por quê? Porque ele já concordou lá atrás. Agora ele só está indo para lá, ok? Ou condição explícita. Explícita é quando não existe no próprio contrato, mas existe de forma geral. Por exemplo, um palhaço e um circo. O palhaço e um circo sabe que ele vai ter que constantemente viajar, sair, não precisa da sua concordância para isso. Ele sabe que constantemente ele vai viajar para outra região, então ele recebe o adicional, tá? E melhor, não precisa da sua concordância. Beleza? Pessoal, então assim, ó, eu vou olhar para essa câmera aqui para dar uma olhada bem clara para vocês. Veja, esses três sujeitos, cargo de confiança, contrato implícito e explícito, não necessitam de concordância. Para que ele vai ter que ir, beleza? Mas ele vai receber, professor? Vai, tá? Não é que ele vai abrir mão do direito. Ele não precisa da sua concordância, mas ele vai receber os 25% a mais neste caso. Muito comum o empregador pensar, falar assim, então é um cargo de confiança, não precisa pagar, né, professor? Paga-se igual. Aqui o que existe é a ausência de concordância nesse caso, ok? Então, ó, só para resumir até agora. Para ter a transferência válida, para você receber a transferência, tem que ser provisória, tem que ter a mudança de domicílio e tem que ter a concordância do trabalhador, salvo nas três hipóteses do artigo 469, parágrafo 1º. Nesses casos, não necessita da concordância do empregado. Beleza? Tudo bem? Fácil, né? Ok. Adiante, meus nobres, ó. Tá até aqui, ó. Não exclui direito adicional, ó. Acabei de falar com vocês isso, ó. O J113, ó. O fato do empregado exercer cargo de confiança ou existência de previsão de transferência do contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Então tá ali, ó.
no caso, ele só não vai ter a concordância, mas ele vai receber o adicional, porque o requisito é provisório. Então, ele não vai concordar em ir, ele vai ter que ir. Tá salvo, se não ir, vai caber justa causa. E aí, nesse caso, ele vai ter que ele vai receber o adicional de no mínimo 25%. Tranquilo? Fácil, né? Por enquanto tá tranquilo. Adiante, pessoal, ó. Transferências vedadas por lei, tá? Empregados estáveis não podem ser transferidos unilateralmente, ainda que exista uma real necessidade de serviço. Ó, o empregado poderá, daqui ao artigo 543, parágrafo 1º, ó, o empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita neste caso. O que quer dizer aqui, professor? Alguns sujeitos possuem garantias de emprego. E aqui eu destaco, aqui no artigo 543, o dirigente sindical. O dirigente sindical necessita da sua concordância para que ele seja transferido. Beleza. E aí, no caso, eu posso transferir ele? Não. Tá? Eu posso transferir o dirigente sindical para outra região, provisoriamente? Não posso fazer isso, tá? Por que não posso fazer isso, professor? Porque senão você vai querer se vingar desse sujeito. Porque a gente sabe, né? O dirigente sindical, muitas vezes, é muito odiado pelo empregador. Porque o dirigente sindical, ele vai lutar pela sua classe, vai fazer greve, vai fazer, enfim, passeata, se for o caso, né? vai pedir aumento salarial para todos os trabalhadores. Então, ele enche o saco bastante do empregador. Neste caso aqui, tá, ele não pode ser transferido, é proibido por lei. E se ele assim fizer, ele perde o direito à garantia de emprego, ele perde seu mandato de dirigente sindical, beleza? Até também já gravei um vídeo aqui sobre esse tema, quem quiser assistir, tá lá, basta assistir, ok? Adiante. Transferência para o exterior. É possível? Lógico que não, né? A transferência para o exterior somente é possível com concordância livre e manifesta do empregado. Então ali, ó, se existir a transferência para o exterior, vai ter que ter a concordância do empregado, independentemente se é um cargo de confiança, condição implícita ou explícita, trabalhador rural, doméstico, terá que ter a concordância do sujeito. Por quê, professor? Lógico, simples, né, meu caro? Pô, o cara vai lá para outro país, vai lá para o Uruguai, vai lá para o Paraguai, vai para a Argentina. Nesse caso, tem que ter a sua concordância. Não adianta colocar um contrato lá assim, ó, existe necessidade, vou transferir você. Não, você vai, é melhor, nesse caso, precisa da sua concordância para que você seja transferido. Senão, não será possível essa transferência. Ok? Fácil, né? Adiante. Aqui outro ponto importante também, ó, é a necessidade de serviço, súmula 43, ó. Pressupõe-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469, sem a comprovação de necessidade do serviço neste caso. Olha que interessante isso, pessoal. Nos casos que eu falei anteriormente, que é do artigo 469, parágrafo 1º, lembra lá, o cargo de confiança, né, condição implícita ou explícita, necessita da sua que comprove a necessidade de serviço, tá? Para que o sujeito vá para aquela região. Tem que provar, empregador. Provar lá, ó. Ah, eu preciso que você vá para lá, você é engenheiro, você vai para lá porque lá não tem mão de obra qualificada. Essa função que você faz, não tem ninguém que faça lá. Precisa provar. Necessito que você vá. Uma necessidade no serviço. Professor, para que isso? Simples, né, meu caro? Porque senão o empregador vai querer se vingar do sujeito. Imagina lá, eu vejo, eu quero mandar embora o Pedro. E eu vejo que o Pedro tem cargo de confiança. Eu falo, meu, cargo de confiança, vou ter que pagar as multas rescisórias, as férias, 13º, nossa, bastante coisa. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou transferir ele lá para Rondônia. Tenho certeza que ele não vai querer ir lá para aquela filial lá de Rondônia. Faço isso. Chego lá, chamo ele RH e falo, professor Pedro, ó, você vai ficar lá provisoriamente, tá? Eu acho que vai ser por 1 ano, talvez, 6 meses. Você vai ter que se mudar para lá. Tá? Neste caso, então você não precisa concordar, porque o artigo 469 para primeiro fala que você não precisa concordar, então você vai para lá, beleza? Eu falo, não, opa, calma. Mas antes você tem que comprovar qual que é a necessidade do serviço. Por que que eu tenho que ir para lá? Qual que é o motivo que eu tenho que ir para lá? O empregador vai ter que falar, ó, o motivo é este e aquele. Opa, aí sim eu vou ter que ir. Perfeito? Então, tem que provar a necessidade do serviço para que eu possa transferir esse sujeito, né, sem a sua concordância, para evitar uma possível perseguição para o coitado empregado. Beleza? Fácil, né? Pessoal, e qual que é o percentual que eu vou receber? Tá aqui, ó.
O adicional é de 25%, é calculado sobre o salário de todas as verbas naturais salarial, e não somente sobre o salário base, devido ao trabalhador. Como tal, entrega seu salário para todos os fins neste caso. Então vamos lá, ó. Então, um empregado que preencher esses requisitos, quais são os requisitos? Falei 1000 vezes já, vou falar 1001. A transferência provisória, tá? A transferência tem que ser provisória, tem que ter mudança de domicílio, tem que ter a concordância do empregado, salvo as possibilidades do artigo 469 para o primeiro, né, cargo de confiança com condição implícita, que não precisa da sua concordância, mas tem que provar a necessidade de serviço. Né? Esses 3 casos aqui, esse sujeito vai receber no mínimo 25% a mais sobre o salário neste caso. Então, por exemplo, o sujeito recebe R$1.000, no mínimo R$250 a mais neste caso. Ah, professor, eu vou lá para o Acre, né? Muito longe da minha cidade, nesse caso. Eu moro aqui no sul, né? Eu vou lá para o Acre, nesse caso. Eu quero receber pelo menos 100% a mais. Posso? Posso. Posso não, né? Vou ter que falar com o empregador. O empregador pode pagar mais, não pode pagar mais, porque o mínimo é 25% neste caso, mas pode-se aumentar esse valor. E veja, a base de cálculo é o salário e não a remuneração. Então, por exemplo, se o cara recebe lá R$1.000 salário, mais 500 de gorjetas, faz parte desse valor? Melhor, você vai receber esse valor, né? Melhor, desculpa. Esse valor recai, então R$1.000 salário, mais R$500 de gorjeta. Né? R$1.000 salário, mais R$500 de gorjeta, nesse caso. Então, os 25% recai sobre os 1.000, sobre os 500, sobre o total. Só sobre o R$1.000, porque remuneração é verba, porque as gorjetas são verbas remuneratórias, não faz parte da base de cálculo do salário. Beleza? Então é com base nas verbas salariais. Ok? E as despesas de transferência, professor? Aqui, ó, 470, ó, as despesas resultantes da transferência ocorrerão por conta do empregador. Súmula 79 do TST. O empregado transferido para o ato unilateral do empregador para local mais distinto da sua residência tem direito ao suplemento salarial correspondente ao acréscimo das despesas de transferência neste caso. Então, ó, neste caso é muito simples, tá? Os valores de decorrência dada por sua transferência, neste caso, o empregador vai ter que receber a mais. Tá? Então, foi transferido uma região para uma outra região. Né? Gastei lá um caminhão com a mudança, carregando meus cachorros, minha mudança, minha esposa, enfim, lá, gastei enfim, o tempo, o que eu gastar nesse ponto ali, o empregador vai ter que arcar neste caso. Perfeito? E por fim, tá? A natureza, naturalmente, a transferência é bilateral. Então, a transferência tem que ser um acordo entre empregado e empregador. Tá? Por quê? Muito comum falar assim, professor, vamos supor assim, ó. Vamos supor que eu trabalho numa empresa e eu quero fazer um mestrado lá no Rio de Janeiro. E eu vejo que a minha empresa tem uma filial lá no Rio de Janeiro. Eu falo, ó, quero ir para o Rio de Janeiro porque eu quero estudar lá na filial. A empresa tem que mandar para lá? Lógico que não, né? Uma transferência tem que ter uma concordância entre as partes. Tanto o empregado tem que concordar, como também o empregador tem que concordar. Ambos têm que concordar com essa transferência neste caso. Não é só um ou outro, neste caso, que vai concordar. Beleza? E agora sim, chegamos aqui ao fim. Então, vamos fazer aqui nossa rápida revisão, aqui, resumo, revisão. Pessoal, vimos aqui hoje o adicional de transferência. O adicional de transferência tem que ter os seguintes requisitos para que seja aprovada a sua transferência, seja realizada. Primeiramente, a transferência tem que ser provisória. Segundo requisito, a transferência tem que ter uma mudança de domicílio. Terceiro requisito, tem que ter a concordância do empregador. Esta concordância do empregador, temos 3 exceções, que é o artigo 469, parágrafo 1º. Se for um cargo de confiança, condição implícita ou explícita, e nesse caso tem que provar a necessidade do serviço. Tá? Em decorrência disso, o empregado vai receber 25% a mais, no mínimo 25% a mais, sobre o salário do trabalhador. Não é sobre o salário mínimo, não é sobre o salário base, é sobre o salário do empregado neste caso. Perfeito? Então é isso, tá? Fechamos por aqui. Muito obrigado por sua presença, por me acompanhar nesse momento. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos, hein? Tchau, tchau.